E aí, gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos ver como o câncer está associado a doenças hereditárias. Você sabia que cerca de 5 a 10% de todos os tumores malignos estão associados à presença no paciente de mutações em genes de alta penetrância que aumentam significativamente o risco cumulativo viral para desenvolvimento de câncer e podem ser transmitidas à prole? Não? Então assistam o vídeo. Inscrevam-se no canal, curtem, ativem o sininho para mais notificações, compartilhem e comentem também, que isso é muito importante. E sem mais delongas, vamos ver esse vídeo. Bom, gente, o câncer ele é uma doença genética multifatorial, resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais que levam ao cúmulo de mutações em genes essenciais para a replicação, reparo de DNA e proliferação celular. Além disso, processos epigenéticos contribuem também para a carcinogênese. Cerca de 5 a 10% dos tumores têm origem em mutações germinativas de alta penetrância, com padrões mendelianos de herança, sendo que em alguns tumores raros, como carcinoma medular tireoide e retinoblastoma, os casos hereditários representam cerca de 25 a 40%. Três linhas de evidência sustentam a contribuição genética do câncer. Um são estudos populacionais que mostram o aumento do risco de indivíduos com histórico familiar. Depois a gente também tem os agregados familiares de câncer que indicam interações entre fatores genéticos de baixa penetrância e ambientais. E também a gente tem as síndromes hereditárias associadas a mutações germinativas de alta penetrância, que apresentam tumores em idade precoce e risco elevado. Essas síndromes, embora raras, elas incluem dezenas de doenças de etiologia monogênica e têm ampliado o conhecimento sobre carcinogênese hereditária e esporádica. Então, o avanço no entendimento genético dessas síndromes tem permitido o desenvolvimento de testes diagnósticos e estratégias para rastreamento e tratamento, incluindo terapias-alvo, como inibidores da PARP para mutações nos genes BRCA, que é para o câncer de mama. Esses progressos destacam a importância, então, para uma abordagem personalizada para indivíduos com riscos genéticos elevados. Então, como identificar a predisposição hereditária ao câncer? O diagnóstico precoce de câncer, viabilizado por avanços dos métodos laboratoriais e por imagem, ele continua dependendo de uma anamnese detalhada e do levantamento da história familiar, essencial para identificar as predisposições hereditárias. Então essas avaliações elas vão envolver a história pessoal e familiar. Então a identificação de características indicativas de síndrome de câncer hereditário, incluindo doenças prévias, cirurgias e lesões benignas, como pólipos e cistos, que podem estar relacionadas a essas condições. Também os aspectos populacionais, algumas mutações germinativas, como os genes BRCA1 e BRCA2 em judeus, no gene TP53 na população do sul do Brasil, apresentam uma alta prevalência em grupos específicos, reforçando a necessidade de avaliar a origem étnica. A exposição ambiental. Apesar de sua relação com síndromes hereditárias não estar bem estabelecida, fatores como exposição à radiação também devem ser investigados. E o exame físico. Esse busca sinais sugestivos de síndrome genética, como uma dismorfia, uma macrosomia ou alterações cognitivas, frequentemente associadas a um risco aumentado de câncer. A história familiar ela deve ser registrada em heredogramas, aquelas representações gráficas semelhantes a uma árvore genealógica, usada para mapear a ocorrência de características ou doenças em uma família ao longo de gerações. De pelo menos, então, 3 gerações, com confirmação dos diagnósticos por laudos médicos
os registros hospitalares ou certidões de óbito. Casos isolados ou famílias pequenas podem sugerir mutações de novo ou de baixa expressão fenotípica. E quando investigar um indivíduo para predisposição hereditária ao câncer? O diagnóstico de síndromes familiares de câncer com base na história familiar ou na detecção de mutações germinativas em câncer de predisposição possibilita a identificação de indivíduos de risco elevado e a adoção de estratégias preventivas. Contudo, testes genéticos devem ser realizados somente quando a história familiar ou os achados clínicos indicarem uma probabilidade relevante de predisposição hereditária e seus resultados puderem impactar no manejo médico, salvo em alguns contextos de pesquisa. Em 1996, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica classificou as indicações para testes genéticos em 3 categorias, considerando o benefício e o impacto clínico. O grupo 1, eles são síndromes em que o teste altera diretamente o manejo médico e faz parte da investigação padrão. Polipose adenomatosa familiar, por exemplo. O grupo 2, as síndromes com benefício médico potencial para a identificação de uma mutação, como por exemplo a síndrome de Calder. E o grupo 3, em que o significado clínico da mutação ainda não está bem definido, por exemplo, o melanoma familiar. Essas diretrizes elas foram revisadas lá em 2003, incluindo aspectos éticos e legais, como uma recomendação então de testes genéticos para crianças em contextos específicos. E quais são as repercussões do diagnóstico de predisposição hereditária ao câncer em um indivíduo ou família? A investigação de indivíduos e famílias com risco de câncer hereditário é essencial porque os portadores de mutações em genes de predisposição apresentam riscos cumulativos de câncer muito superiores à média, e eles tendem a ser diagnosticados precocemente e frequentemente desenvolvem os múltiplos tumores primários. Além disso, familiares podem compartilhar essas mutações e riscos. Para muitas síndromes hereditárias, há estratégias específicas de detecção precoce e redução de risco, como recomendação do manejo distinto das aplicadas à população em geral. E essas estratégias normalmente incluem rastreamento e intervenções para redução de risco em pacientes afetados. No entanto, a maioria das orientações se baseia em séries de casos e opiniões de especialistas, devido à raridade dessas síndromes e à variação das manifestações clínicas, o que dificulta a realização dos estudos controlados abrangentes. E vamos ver alguma coisinha em relação à importância do aconselhamento genético no câncer hereditário. O aconselhamento genético ele é fundamental no diagnóstico clínico e laboratorial de síndromes hereditárias de predisposição ao câncer, abrangendo etapas pré e pós-teste genético. O objetivo principal é identificar portadores dessas síndromes, comunicar os riscos associados e colaborar com a equipe multiprofissional para planejar medidas de rastreamento e redução do risco. Então, o processo de aconselhamento genético ele inclui uma coleta de informações pessoais e familiares com a construção do heredograma, a definição do diagnóstico diferencial e, quando possível, confirmação do diagnóstico, a estimativa dos riscos de câncer para o paciente, familiares e riscos reprodutivos, e a comunicação clara à família sobre a doença, seus riscos e estratégias de vigilância e prevenção. O apoio psicológico ele pode ser necessário durante e após a investigação genética. E os programas de avaliação de risco genético, geralmente multidisciplinares, envolvem profissionais de genética médica, oncologia, saúde mental, enfermagem, bioética e outras especialidades, além de um suporte contínuo para acompanhar novas situações de risco familiar ao longo do tempo. Então, esse modelo abrangente de aconselhamento genético, ele permite revisões e atualizações conforme surgem novos dados na família, garantindo
um manejo muito mais preciso e personalizado. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.